Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Ao longo da história da humanidade, a liberdade de expressão foi uma das alavancas do desenvolvimento. Serviu para desafiar mitos e paradigmas. Serviu, inclusive, para nos forçar a pensar sempre que queríamos contrariar outras ideias. Foi o motor da pesquisa científica, foi o motor, inclusive, da criação artística. Mas, atualmente, em 2023, esse motor parece estar a gripar. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. O tema que temos utilizado ao longo deste mês, Mar Morto. E porquê Mar Morto? Olha, é porque é de facto um pedaço de água, por assim dizer, que nada pode existir. Tal desequilibrados estão os ingredientes e os componentes desse mar que nenhum tipo de vida nesse mar se pode desenvolver. Olha, quase como a liberdade de expressão atualmente. É que limitar a liberdade de expressão, como temos visto nos últimos tempos, é uma antecâmara da perda e limitação de outras liberdades, direitos e garantias. E este mundo digital no qual nós vivemos é muito mais perigoso do que aquilo que você pensa. Olhe, por exemplo, viajemos até 1633. Galileu Galilei está perante a Inquisição e ele tem que renegar a sua teoria heliocêntrica, de que era a Terra que andava à volta do Sol e não era a Terra o centro do universo. E diante do Tribunal da Santa Inquisição, ele teve que negar aquilo que era a sua teoria. Mas conta a história que entre dentes ele ainda conseguiu dizer e murmurar e, no entanto, ela move-se. Galileu conseguiu murmurar, mas você corre o risco de nem sequer conseguir postar. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio é nosso convidado de hoje, o Nuno Machado. Ele é fundador do jornal digital The Blind Spot. Boa noite, Nuno. Obrigado por estares aqui connosco. Como os telespectadores e os ouvintes da rádio também já devem ter depreendido, vamos falar de liberdade de expressão. E eu estava habituado a que a Catedral de Westminster fosse conhecida pelo sítio onde se coroavam reis e rainhas em Inglaterra. Mas Westminster agora está na ordem do dia porque há uma declaração que creio que é importante para todos nós, que é a Declaração de Westminster, verdade? Verdade. Antes de mais, boa noite, João Nuno. É um prazer para mim estar aqui mais uma vez. Exato, é uma declaração feita por 138 personalidades de um espectro político muito, muito variado, desde a extrema esquerda até liberais, conservadores, etc., que se manifestam muito preocupados com a crescente censura que estamos a vivenciar. Fazem referência à utilização de termos pouco definidos, como a desinformação ou misinformation em inglês, que nem sequer tem uma tradução para português, e que estão a ser utilizados para, no fundo, limitar a linguagem, limitar a liberdade de expressão das pessoas, e todos eles, portanto, estão unidos nesse objetivo comum.
alguns dos nomes mais sonantes que tu possas ter? Sim. Há vários jornalistas independentes, portanto há um número elevado de jornalistas independentes, também muitos académicos de universidades mais conhecidas, mas que são mais desconhecidos do grande público. Assim, dentro dos mais conhecidos, referenciava talvez o Steven Pinker, Richard Dawkins, Jordan Peterson. Depois das artes, aqueles que nós conhecemos mais, o Tim Robbins, John Cleese, o Oliver Stone. Do The Green Mile, não é? Sim, exatamente. Acho que fez o The Green Mile também. Penso que sim. Depois também bastante... Não, o Shawshank Redemption. Exatamente. Sim, esse fez de certeza. Exatamente. E o John Cleese, dos Monty Python. Monty Python. O realizador Oliver Stone. Sim, controverso realizador. Portanto, nós temos aqui um conjunto de pessoas muito diversificadas em termos de pensamento, mas que, de facto, acham que isto é o ponto mais importante, e de facto é, e vamos falar com certeza sobre isso. Também é importante a presença do Julian Assange, e do Edward Snowden, que o Julian Assange, o fundador da Wikileaks, e o Edward Snowden, que alguns com certeza o conhecem, foi uma pessoa que trabalhava para os serviços secretos americanos, mas chegou à conclusão que, de facto, todo o sistema de espionagem já não estava ao serviço da própria população. E então denunciou com grandes custos pessoais. Dois dos denunciantes mais conhecidos desta Exatamente. Tirando aquele que, por exemplo, denunciou as grandes indústrias tabaqueiras, não sei se depois também houve um filme, neste caso com o Russell Crowe, O Informante. Já que estamos a falar de artes e de criação, é porque, de facto, algo motivou este despertar de consciências, não é? Sim, penso que o que se pode ver destas personalidades, e eu penso que isso é o mais importante realçar, é que mais importante da forma como as pessoas pensam é nós pensarmos que temos de dar liberdade e temos de aceitar e defender... Mas o que é que achas que pode ter sido, o gatilho para esta situação? Um conjunto de sistemas que têm sido construídos ao longo dos últimos anos, e se calhar já há mais tempo, mas agora foi bastante acentuado e ficou muito visível durante o período de Covid, de um sistema complexo de censura, muito integrado, que inclui governos, que inclui universidades, que inclui fact-checkers, que inclui agências, etc., todos funcionando de uma forma coordenada. O Covid foi, digamos, aquilo que fez estas pessoas começarem a ficar mais alertas para isto, não? Sim, eu penso que havia algumas pessoas, que era uma minoria, e a maior parte das pessoas, e eu incluo-me aí, não dava muita credibilidade, mas as alterações climáticas penso que foi o primeiro grande tema em que houve uma grande censura de vários cientistas, que hoje em dia, quem vai analisar um bocadinho a história e as credenciais dessas pessoas, que foram claramente censuradas, e houve muitas coisas que não saíram. Recordo-me de um fundador do Greenpeace, por exemplo, também. E vários que saíram das agências da ONU e que denunciaram algumas das coisas que passaram, ou mostraram uma posição diferente, e que de facto houve um nível de censura também muito elevado, mas eu penso que aí a maioria da população não estava minimamente sensibilizada para isso. Depois penso que com a Covid foi de facto a grande explosão, em que quem estudou minimamente os assuntos e começou a ver dados objetivos, estudos científicos serem censurados, todo o sistema de caluniar pessoas que tinham uma visão contrárias ao establishment, houve um grande despertar. E depois começou a ver, com outras, desde a guerra da Ucrânia, várias coisas que se têm passado. Que continua a existir essa tendência. Olha, e sabes, numa fase inicial, aqueles que eram os censurados, normalmente as pessoas tinham a percepção que eram pessoas de extrema-direita ou direita radical, mas eu vejo aqui, de facto, uma grande heterogeneia também de visões político-ideológicas neste grupo de subscritores do Tratado da Declaração de Westminster. Certo. Há muitos aqui que eu também não conheço, mas assim, dos mais conhecidos e dos mais destacados, e dos que eu conheço minimamente a sua orientação política, até diria que são mais pessoas que pertencem à denominada esquerda, e muitos moderados, portanto, muitos centrais. Também alguns liberais, conservadores eventualmente, mas neste grupo, mas eu penso que este é um fenómeno que é global, e eu penso que há pessoas de todo o espectro político, ou praticamente todos o espectro político, estão de facto muito preocupados. E penso que de facto estas pessoas têm esse mérito de... E só para contextualizar o que tu estás a dizer,
jamais poderemos comparar, por exemplo, o Varoufakis grego com o Jordan Peterson ou com o Peter Claro. Hitchens. Eles estão nos polos quase opostos daquilo que são as ideologias políticas. Mas eu penso que essa é mesmo a ideia, que é aqui acho que a nossa separação tem de ser realmente entre os que aceitam a liberdade de expressão e que querem defender os seus pontos de vista num combate salutar de ideias, com as pessoas que discordam, até quase que odeiam ideologicamente, como os casos que tu referiste, mas que estão dispostas a defender a liberdade dos outros e também aprender com eles, porque nós também não discutimos com pessoas que têm diferentes visões, nunca vamos evoluir e nós não sabemos tudo, portanto poderemos sempre evoluir nas nossas posições, às vezes até de forma bastante radical, e os outros, que eu penso que é uma minoria, que querem impor, de facto, uma sociedade em que há certos dogmas únicas que se tornam dogmas, porque são fechados, não é? Um pensamento único, e que querem tornar o pensamento coletivo, basicamente, na servidão a essas ideias que vêm de algumas pessoas e criar, de facto, esses dogmas que não podem ser testados, nem podem ser discutidos. E penso que essa é a grande divisão. Isto parece uma pergunta... como é que eu hei de explicar, de retórica, mas qual é a importância da liberdade de expressão para o desenvolvimento da sociedade humana? Eu penso que toda a história e toda a lógica levam-nos a pensar que sem liberdade de expressão não há qualquer tipo de desenvolvimento humano, não há qualquer possibilidade de uma sociedade evoluir, porque as sociedades evoluem, e nomeadamente a sociedade ocidental evoluiu por esse mercado de ideias, portanto a discussão livre, dentro do possível, de ideias diferentes e de se contraporem umas ideias às outras, e obviamente não é um sistema perfeito, há pessoas que se podem ofender com uma ideia ou com um dado ou com qualquer coisa, mas Verdade, é de longe... Mas há processos... o sistema de justiça já tem implementado, por exemplo, a difamação e outras coisas, Claro. Para que nos possamos defender dos exageros na liberdade de expressão. Não é calar o outro, mas é responsabilizá-lo por aquilo que ele diz. Claro. E eu penso que deve ser esse o limite, ou seja, o limite que a pessoa deve-se poder exprimir à vontade, mas obviamente também poderá ter de arcar com consequências. Se estiver a mentir, se estiver a caluniar, certo tipo de insultos, eventualmente podem levar a que haja uma penalização, e é assim que deve ser. Ou uma pessoa exprimir-se ideias que estejam erradas ou que não sejam boas ideias por algum motivo e depois haver uma reação de outras pessoas que desmontam ou contrariam, e isso faz parte, e as próprias pessoas devem estar cientes que vivemos numa sociedade e também não devemos ser demasiado sensíveis a opiniões diferentes às nossas, porque uma coisa são as ideias, outra coisa são as relações entre as pessoas. As pessoas não devem, costumo usar muito esta expressão, nós não devemos ser mais amigos de alguém porque tem as mesmas ideias que nós, nem mais inimigos de alguém porque discorda de nós. São coisas que devem estar em campos diferenciados. Eu disse de início que normalmente a perda da liberdade de expressão ou a perda de saúde na liberdade de expressão pode ser uma antecâmara para algo pior. Achas que exageramos quando falamos em 2023 em democracias, pelo menos no papel chama-se democracias os países onde vivemos, mas achas que estamos mais perto do totalitarismo que estivemos noutras épocas? Eu penso que estamos muito mais perto, infelizmente, do que a maior parte das pessoas pensa. Logo, a criação destes sistemas é um indicador muito, muito negativo. Portanto, esta concertação deste tipo de entidades para impor certas narrativas, para defender certos interesses, para censurar certas pessoas, certas ideologias, outros interesses, não é? Porque vivemos numa sociedade que deveria haver esta disputa de interesses, não deveria ser só uma elite a querer controlar tudo isso. E depois é um caminho que a própria história, eles falam de facto nisso, que tem-nos mostrado, quando começa a haver estas limitações à liberdade de expressão, este condicionamento da linguagem, isto só pode piorar. Portanto, é um caminho que vai chegar a um ponto que, até pela própria
limitação desta discussão vai levar a cada vez mais dogmas e cada vez mais pessoas a defenderem os dogmas, e as próprias pessoas, nas ditaduras, como tu sabes, a própria população acaba por ter uma percentagem que acaba por Entra em autocensura entrar também, Sim. e não é? Mesmo quem discorda, depois autocensura, começa-se a autorregular, a escolher as palavras que vai dizer. E num processo de psicose coletiva, que é muito escrito por vários autores, em que são as próprias pessoas a quererem denunciar quem pensa diferente, exatamente. quem tem ideias proibidas, e, portanto, isso tem sido a história da humanidade, e nada nos diz que estas sociedades estão imunes a isso. Pelo contrário, acho que o que se tem mostrado é exatamente que não estão. Estamos mais expostos. Olha, eles falam no complexo industrial da censura. Nós já sabemos que são, se calhar, governantes, agências governamentais que contribuem para essa censura. Mas aquilo que temos assistido nos últimos tempos é que foi mais longe e já existem agentes da sociedade civil a contribuir para isso. Sim, há vários sistemas. Uma das coisas que nós conseguimos no The Blind Spot, e que me abriu ainda mais os olhos para isso, foi o financiamento. Porque comecei a verificar que há algumas entidades que estão ligadas a essa tal elite, e entidades como, por exemplo, o Fórum Económico Mundial, em que definem uma estratégia para nós todos, a nível mundial, e esse financiamento abarca todas as áreas. Ou seja, há certas entidades que financiam coisas completamente diferentes, desde plataformas de dados, dos que nós vemos, não é? Que deixaram de ser uma coisa objetiva e começaram a ter uma forte componente ideológica e opinativa e narrativa, a universidades, às próprias agências internacionais, a tudo, à arte, portanto, em todo lado. E, portanto, essa rede é de facto muito profunda e abarca praticamente todos os campos, todos os níveis de atividade humana, e isso é de facto preocupante. E isso mostra, e porque falas em universidades, ou mesmo, por exemplo, ONGs, há aqui uma componente emocional. É suposto na universidade eu aprender, ou seja, quando eu estou na universidade, eu estou com a predisposição de aprender o que eles tiverem para me ensinar, e nas ONGs há a componente humanitária. Sempre que se fala em ONG, fala-se de alguém que seguiu esta linha para o bem de todos. É bastante perverso. É muito perverso, e de facto passa-se com isso com as universidades, com as ONGs, com as agências que nós todos tínhamos. Alguns já não terão tanto, mas tínhamos uma imagem de facto que são referência, não é? Ainda hoje os fact-checkers passam, ninguém pode criticar a OMS, ninguém pode criticar a ONU, e o que nós verificámos, eventualmente também pelo financiamento, é que essas instituições não são imunes a este tipo de corrupção. Estou-me a lembrar agora de uma declaração de uma responsável da ONU, no Fórum Económico Mundial, em que ela dizia esta frase: nós somos os donos da ciência. Quer dizer, que é a frase mais anticientífica que alguém alguma vez pode dizer. Por outro lado, depois falavas aí da sociedade civil, outro fenómeno também se passa, e isso sabe-se que em termos comerciais, que é algo muito potente, mas que é muito utilizado por essas instituições, e nessa entrevista com essa senhora ela também fala bastante nisso, que é nos influencers que eles utilizam a nível mundial. Nós cá em Portugal também confirmámos isso junto da DGS. Pronto, não falaram nos nomes, deram-nos algumas informações, mas de facto houve um batalhão de influencers, e, portanto, controlando esta narrativa através de tudo, comunicação social, das agências, das figuras públicas, consegue-se construir algumas ideias que não correspondem de facto à realidade, ou pelo menos não dão a diversidade de opiniões que existem. E só para que as pessoas contextualizem isto, eu creio que não estou equivocado quando digo façam uma pesquisa na internet e vejam que óculos e quais eram as funções dos óculos que uma grande apresentadora de televisão, neste caso a Catarina Furtado, publicitou durante um tempo, não é? Um tipo de óculos que acho que tinha uma função qualquer especial, que eu agora não me recordo, mas era interessante que os telespectadores ou os ouvintes lá fossem. Claro que depois, na fase final das decisões, estão sempre os governos, e aqui a declaração do Westminster menciona, de facto, alguns governos que já tomaram algumas posições.
Sim, eu vou referir aqui alguns, não me quero enganar exatamente no que eles dizem. Eles falam especificamente da Índia e da Turquia. No caso deles é na remoção de conteúdos das próprias redes sociais. Referem à Alemanha, que é um país que nós todos associávamos a uma sociedade muito mais evoluída e que neste momento está numa decadência complexa. O Supremo Tribunal do Brasil, que também é uma instituição que também tem muito que se lhe diga, e, portanto, a Alemanha e o Supremo Tribunal do Brasil é referido nesta declaração que eles têm mesmo ações para criminalizar mesmo o discurso político. De facto, passam-se coisas muito graves nestes dois países. E depois vários, a Irlanda, a Escócia, o Reino Unido e a Austrália, que basicamente estão a impor fortes restrições, de facto, à liberdade de expressão. Mas eu penso que eles falam nestes, mas eu acho que isto é uma coisa pelo mundo inteiro, inclusive em Portugal também já houve tentativas de impor alguma legislação nesse sentido. Ainda antes de irmos a outra questão relativa à declaração de Westminster, e porque estamos a falar de governos, o Canadá, porque o Canadá, muito recentemente, ou seja, creio que este mês ou no final do mês passado, anunciou novas condições para o streaming online e para os serviços de broadcast do país, ou seja, podcasts e tudo, têm que se inscrever no regulador e ficam imediatamente debaixo da alçada da legislação desse regulador. Eu agora estás a falar nisso e eu na altura não me estava a lembrar, mas por acaso estou-me a lembrar que nós até falámos num artigo sobre o Canadá e que realmente referimos isso. É um dos países em que está a levar isto mais ao extremo. Nós assistimos durante a pandemia na penalização, no congelamento de contas e de doações a certas entidades, porque se manifestaram, ainda por cima com bases completamente contrariadas pelo que já se sabia em termos científicos, e portanto é um país que estamos a entrar aqui a alguns países, e o Canadá se calhar é um desses países que estamos a entrar num caminho muito perigoso. Mas olha que saiu uma sondagem recentemente que mostra que quase metade dos canadianos concordam com isto. Portanto, há aqui um efeito talvez no Canadá diferente daquilo que seria expectável. O problema é que isto não é por acaso que existe esta vontade de censurar, esta vontade de controlar direto ou indiretamente todos os meios de comunicação social, porque isso de facto tem efeito. Se as pessoas ouvirem sistematicamente as mesmas coisas, costuma-se dizer que uma mentira repetida muitas vezes passa a ser verdade, as próprias pessoas, e nós temos essa tendência, todos nós acreditamos na maior parte das coisas que nos dizem na comunicação social, e portanto as próprias pessoas começam-se a vincular com as suas próprias posições, que tomam ações de acordo com essas convicções, que defendem junto de outras pessoas, e depois torna-se cada vez mais difícil para esses próprios indivíduos mudarem a sua opção pessoal. E depois há todo o sistema de grupo, não é? De funcionamento, como nós funcionamos, tal como há os grupos que são mais críticos deste tipo de abordagens, também há os grupos que são mais pró-governamentais, que têm interesses próprios, etc. São sociedades em que o indivíduo é controlado pela própria sociedade, ou seja, toda a sua posição, todas as suas, o seu trabalho, os seus créditos em termos sociais, a sua credibilidade depende, de facto, de defender essas posições. Quando não as defende, sofre as consequências. Isso é o tipo de sociedade que eu penso que nós não queremos entrar. Não é? Algo que eu jamais pensaria discutir em 2023 é a existência daqueles que aparentemente são os donos da verdade e a interferência política ou, por assim dizer, a instrumentalização política daquilo que é a informação que chega aos cidadãos acarreta em si uma série de perigos. Mas o mais interessante é que um dos perigos que acarreta é o perigo que eles querem combater, que é a má informação ou a desinformação. Exatamente, porque na prática o que acontece é aquilo que supostamente é o objetivo nobre de toda esta censura, que é não existir propagação de notícias falsas, de informações falsas, são eles, de informações enganosas também, são eles próprios que são viveiro. Nós temos cá o caso do médico Filipe Freud,
sobre o desenvolvimento das vacinas, sobre a transmissão, está no mundo inteiro, há vídeos sobre isso, não é? Em que tudo aquilo que era falado não tinha bases nenhumas e provou-se completamente errado. E nunca nenhum fact-checker, nunca nenhum jornalista do mainstream veio reconhecer que de facto estavam errados e que houve essa propagação de notícias, e nunca essas pessoas foram desvalorizadas no sistema de crédito, não é? E continuam, pelo contrário, a serem aqueles que os governos, porta-vozes, os consultores dos governos, das agências de saúde, aqueles que aparecem na televisão, nos jornais, que foram as pessoas que passaram a maior desinformação, ou pelo menos a com maior impacto e com maior audiência. Não é? E quando fazemos aquilo que alguns jornalistas fazem, que é seguir o dinheiro, podemos ver que algumas dessas pessoas tinham claros conflitos de interesses porque recebiam dinheiro de fontes interessadas em que eles mantivessem aquela narrativa. Claro, e isso foi uma das coisas que desapareceu nos últimos anos, foi a noção de conflitos de interesses. Portanto, nós tínhamos médicos que recebiam quantidades muito avultadas de financiamento de farmacêuticas, a passar informações, ainda por cima, muito discutíveis, algumas enganosas e algumas mesmo falsas, e que continuaram a ser, que não, eu até poderia perceber se eles dissessem, olha, tenho estes interesses, trabalho com estas empresas, recebo dinheiro e recebi isto durante os últimos anos, mas nem sequer isso era dito. E, portanto, essas pessoas não só não eram, de alguma maneira, obrigadas, pelo menos, a revelar os seus conflitos de interesse, mas eram aquelas que eram mais chamadas. Portanto, é alguma coisa que de facto não deveria acontecer, é muito grave. E achas que deve existir algum limite à liberdade de expressão? Só porque, como é que eu hei de explicar? Não podemos andar aí para a internet a dizer bebam lexívia e vai-vos limpar os intestinos, não é? Certo. Eu pessoalmente, e de antes, confesso que até era um adepto desse conceito ainda antes de sequer de estar implementado. E eu pensava, um fact-checker até pode ser uma coisa positiva. Ou seja, coisas manifestamente perigosas e objetivamente falsas até poderia fazer sentido. Na prática, provavelmente isso não funciona. Na sociedade em que nós vivemos, isso provavelmente não funciona. Ou seja, quem tem mais interesse em controlar esses fact-checkers é que começou, em vez de confirmarem os factos, não é? E há muitos factos que poderiam confirmar, nomeadamente vindo dessas figuras que têm um grande impacto, eles vão confirmar, vão tentar desmontar ou desmentir coisas que são ideias que são perfeitamente legítimas, mas que são contrárias a algumas das agências ou interesses dos governos ou de grandes empresas. Olha, e só para contextualizar isto, uma clara demonstração de que, se calhar, têm que ser os cidadãos checar os fact-checkers, aconteceu há bem poucos dias, quando um canal de televisão, por causa das inundações, mostrou uma imagem de um carro que estava submerso, até que finalmente alguém na internet colocou o vídeo e o carro era um carro de brincadeira. Sim, é um caso anedótico, não é? Na minha opinião, é dos casos menos graves em termos de imagens enganosas do que já se passaram, porque já passaram casos muito graves. Nós passámos até para contextualizar com outros artigos que nós falámos, em que falámos de facto de imagens falsas, inclusive uma que o próprio canal televisivo, depois de ter sido chamado a atenção pela ERC, mesmo assim nem sequer informou a população que tinha passado imagens uns bombardeamentos quaisquer, não foi? Que afinal eram os festejos de uma equipa de futebol. Houve sobre as eleições do Brasil. Um avião que era um jogo na guerra da Ucrânia, eram ataques supostamente russos, que afinal era um jogo que estava no YouTube há vários anos. Há vários sobre a guerra da Ucrânia, houve várias situações em claramente uma manipulação da opinião pública. Pronto, poderia ter sido engano, mas o não retificar é muito grave. Essa é que é a questão. Esse caso que tu referiste, o que é que isso demonstra? É aqueles que supostamente são os garantes das informações serem credíveis, o nível de verificação dos factos, mesmo de factos muito fáceis de fontes e de informações muito fáceis, isto é uma informação muito fácil de verificar, não são verificados. Ou seja, aqueles que deveriam ser os mais credíveis e que são considerados a referência, não é?
para os outros, são basicamente os órgãos de comunicação mainstream, são e são reconhecidos, e cada vez se cria mais mecanismos para eles serem referência, nem sequer uma informação tão básica eles vão confirmar. Portanto, é um indicador que não nos deve deixar, como eu disse, houve situações mais graves, mas... Ainda ficando aqui um bocadinho nos fact-checkers, porque tu falas do denegrir seletivo de algumas personagens. Um dos primeiros fact-checkings que me chocou teve realmente a ver com um dos fundadores da Greenpeace, com algumas afirmações que ele fez e a velocidade com que, um dos principais fact-checkers em Portugal veio imediatamente, é que nem sequer foi desmentir, foi, sei lá, arquitetar qualquer coisa para que a pessoa não acreditasse tanto naquilo que aquele senhor estava a dizer. É de facto terrível e eu penso que isso pode chocar um bocadinho os telespectadores, e eu também acreditava em praticamente tudo que se falava sobre as energias verdes e essa agenda, por assim dizer, climática, que hoje em dia tenho pelo menos dúvidas. Eu acho que toda a gente devia se informar um pouco melhor, mas é uma área em que existe de facto essa censura constante e todos os instrumentos para denegrir vozes que contrariam um bocadinho a narrativa vigente, mas de facto é de facto das áreas mais importantes que há um conjunto de interesses muito elevados e que financiam muitos destes fact-checkers e deste jornalismo. Ou seja, existe um conflito de interesse enorme e é uma área em que nos pode levar a pensar muitas coisas. Mesmo um modelo de sociedade para que nós podemos estar a caminhar, pode depender um bocadinho da perspectiva que temos sobre as ações que são necessárias em relação ao clima. Por exemplo, os créditos de carbono é algo que nos deve preocupar a todos. Se continuarmos nesse tipo de caminho e se chegarmos a um ponto em que nós sejamos controlados de alguma forma pelo carbono que nós consumimos, isso pode levar de facto a situações que rapidamente podemos entrar num tipo de sociedade que não é aquela que nós queremos. Por outro lado, nós sempre achámos que a Europa pudesse ser, quando eu digo nós, um pouco mais imune a isto, visto que do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, todo este movimento estava com uma dinâmica muito maior. Mas, aparentemente, a situação atual também na Europa é preocupante. Eu penso que é muito preocupante. Obviamente que há outros países, mas nós não estamos muito diferentes neste momento do que estão outros países, como o Canadá, como os Estados Unidos, como o Brasil. De facto, há um conjunto de legislação que está a tentar ser implementada, que ainda vai limitar mais a liberdade de expressão. E, portanto, eu penso que a Europa, e nomeadamente com esta comissão, com a Presidente von der Leyen, penso que tem dado passos no sentido que não é muito animador para os europeus também. Aqui esta lei dos serviços digitais da União Europeia, uma das coisas que a mim me preocupa é que nós utilizamos determinadas apps, já sabemos que não são todas de facto seguras, mas que têm aquela codificação aqui? Encriptação, não é? Sim. Eu creio que até isso eles querem levantar para saberem o que é que eu e tu estamos a conversar sem existir qualquer, se calhar, mandato judicial para tal. Claro. Pronto, basicamente, quando se consegue levar a opinião pública a pensar que certos riscos são muito, muito elevados, portanto, basicamente o que tem acontecido é exagerar-se ou criarem-se riscos onde eles não existem e depois, perante isso, todas as políticas são aceitas, todas as restrições das liberdades e das garantias dos cidadãos são aceitas, nomeadamente o acesso a comunicações que nós achamos que estão seguras e estão nos sistemas que nos asseguram essas comunicações não serem ouvidas por outras pessoas. Aliás, durante a Covid, de facto, houve tentativas de se chegar a essas informações e, salvo erro, houve alguns jornalistas independentes que chegaram à informação que chegou a haver, de facto, a quebra dessa confidencialidade. Olha, por exemplo,
Se dúvidas houvesse, eu penso que a compra do Twitter pelo Elon Musk, o antigo Twitter, agora o X, não é? O X, foi uma demonstração clara de que existia shadow banning, existia censura, existia restrição na informação, até por parte de agências não governamentais. Sim, sim, sim. O Twitter falso, de facto, foi... Quem estudava mais isso, como era um bocado o nosso caso, não se pode dizer que tenha havido muitas coisas novas. Mas foi a confirmação, com os dados, com os e-mails, com informações indesmentíveis. E penso que, de facto, para a maior parte da população, nomeadamente americanos, cá na Europa nós não ouvimos falar muito, só uma minoria de pessoas é que teve acesso. Mas eu penso que, nomeadamente nos Estados Unidos e noutros países que se calhar o Twitter é mais utilizado do que em Portugal, teve um impacto enorme. Eu penso que, isto é um bocado a minha opinião, mas eu vejo até pelos candidatos das presidenciais, o que eles conseguem falar hoje em dia, que há uns tempos seria completamente impensável. Eu penso que a abertura do Twitter e tudo o que se soube de uma forma mais objetiva e tudo o que se está a conseguir passar no Twitter de uma maneira mais livre, não totalmente livre, também podemos falar um bocadinho nisso, mas muito mais livre, leva a que as próprias pessoas tenham uma percepção muito diferente, nomeadamente nos Estados Unidos. Para que as pessoas tenham consciência, o presidente do Irão, Ahmadinejad, tinha a conta de Twitter, no entanto, Donald Trump teve a sua conta de Twitter fechada durante não sei quanto tempo. Mas aqui leva-me a uma questão, o que é que as pessoas podem fazer? O que é mais necessário para as pessoas abrirem os olhos e para as pessoas tomarem uma decisão e para as pessoas começarem a estar alertas para isto? Eu penso que o primeiro caso é a denúncia de todas as formas de opressão, da expressão das outras pessoas. Portanto, a primeira coisa é nós, como cidadãos, conseguirmos estarmos atentos e denunciar mesmo a censura de pessoas com que nós discordamos totalmente, não é? Pronto, esse penso que é o primeiro passo. Defender, de facto, essas pessoas dessa própria censura. E penso que o papel que nós temos ainda hoje em dia é um papel fundamental e que nos diferencia de outro tipo de sociedades e que, apesar de tudo, ainda somos nós que temos a força. E vê-se que os governos, até porque percebem que se perderem esse apoio popular e certas medidas que eles tomam, se perderem esse apoio popular, eles mudam as políticas. E é isso que se tem verificado em vários países. Tem havido várias tentativas de impor... Também as redes sociais, ou, neste caso, esta sociedade da tecnologia no qual nós estamos inseridos, desenvolveram métodos mais subtis também para nos silenciar. Eu creio que a própria declaração do Westminster fala disso, não é? Certo. É a diferença. Portanto, estes movimentos sempre existiram ao longo da história. O que diferencia agora, de facto, são duas coisas. É o serem globais, ou seja, nunca houve este tipo de propaganda e defesa de certos interesses a nível global, e o interesse de tão poucos, e depois as formas e a tecnologia, como a inteligência artificial, etc., que estão a ser utilizados. Portanto, por um lado, nós temos um desafio muito grande, por outro lado, temos as populações que estão cada vez mais, apesar de tudo, com muitas diferenças regionais, mas que estão cada vez mais cientes do problema, que já sabem algumas coisas que se calhar há algum tempo ninguém não passava pela cabeça, praticamente ninguém, era uma minoria, não é? E hoje em dia já há muito mais pessoas que estão conscientes de todos, como vimos desta declaração, de todo o espectro político e ideológico, e que estão dispostos a lutar por isso. Portanto, esta vai ser uma batalha... E achas que é cada vez mais importante nós mantermos o assunto da liberdade de expressão em cima da mesa, até pelo seguinte, é que o Galileu sabia que havia a Inquisição, noutros tempos em Portugal sabia-se que existia o lápis azul da censura,
Mas se eu perguntar a algumas pessoas, se calhar as pessoas não sabem o que é o shadow banning, não sabem o que é o filtering, não sabem o que é o motor de busca ser controlado nos resultados das suas buscas. Claro, e nós temos a tendência, todos nós temos, até termos a informação correta, temos a tendência para acreditar nas fontes oficiais. É o viés da autoridade, é normal, nós só funcionamos assim, nós não podemos desconfiar de tudo, senão as nossas vidas eram muito complexas. E o Edward Snowden teve um pensamento que eu acho que ilustra bastante o que se tem passado com várias pessoas, que é, ele passaram uma notícia falsa no The Guardian a dizer que ele estava numa dada localização e ele começa por dizer isto é completamente falso, se eu estivesse aqui estava a poucos metros das pessoas que me queriam mandar, portanto não faz sequer sentido. E depois ele tem uma reflexão que ele resumidamente diz, de uma forma geral nós acreditamos que a comunicação social com todos os erros nos transmite informações verdadeiras, mas que nada desfaz mais essa nossa ingenuidade quando começam a falar de coisas que nós percebemos. E eu penso que todos nós tem acontecido isso, quando nós estamos por dentro de um tema e começamos a ver o que é apresentado sobre aquele tema, começamos a ver como é que isto é possível. Isto são coisas que não fazem sentido ou são factualmente erradas. E, portanto, pessoas de vários temas diferentes têm-se apercebido disso e depois, se falam disto, sobre este assunto, se calhar sobre o outro assunto, deixa-me lá ver melhor, deixa-me lá, pelo menos, ser mais cético em relação a algumas coisas que nos são passadas como verdades absolutas. Olha, e crees que, de alguma forma, consumidores ávidos de informação como somos, porque realmente estamos a todo momento expostos a aparelhos que nos estão a dar informação, nós também temos a necessidade de nos educar relativamente à informação que recebemos? Sim, eu penso que sim. É muito complexo no sentido em que nós nunca podemos ser especialistas de tudo, não é? E por isso é que nós, numa sociedade, se funcionasse bem, nós deveríamos poder acreditar em algumas entidades, não é? Que nos fizessem esse tal filtro. Neste momento é um desafio para o cidadão comum, porque, exceto as áreas em que eles dominam e que nós estudamos profundamente, as outras áreas, obviamente, nós não somos especialistas. Portanto, coloca-nos aqui um desafio enquanto cidadãos, em quem é que nós podemos confiar, em quem é que não podemos. Por isso é que a liberdade de expressão é tão importante, porque nós temos de ouvir os dois lados. Temos de ouvir pessoas com posições diferentes, que temos de ouvir cada pessoa defender a sua opinião. Por exemplo, programas como os prós e contras, com todos os defeitos que poderia ter, tinha pessoas a defenderem uma coisa e outros a contrariarem a sua posição. E isso é fundamental numa sociedade, é essencial, não é? Quando acabam com esse tipo de programas, passa a ser o programa dos prós e os ainda mais prós, não é? O cidadão só pode pensar daquela maneira. Portanto, estamos a limitar até a liberdade de pensamento, porque não tem acesso a fontes contraditórias. Nós não podemos saber tudo, precisamos de alguém que seja... E isto é algo que eu menciono porque na própria Carta dos Direitos Humanos o direito à liberdade de expressão vem acompanhada com o direito à informação. Mas esta é que é a grande questão. O mainstream está totalmente instrumentalizado. Infelizmente... Quando eu digo totalmente, eu sei que é muito vasta a palavra, mas... Sim, mas em termos globais, os grandes órgãos de comunicação social, de facto, estão dependentes. E estão dependentes de alguns interesses. E eu penso que isso... Eu percebo que seja muito difícil da maior parte das pessoas acreditar. Eu, há uns anos, também não poderia acreditar nisto. Mas quando nós vemos quer o financiamento, quem são os detentores dos grandes órgãos de comunicação social, vemos que são as mesmas pessoas. Portanto, todo o plano estratégico que é visível em entidades como o Fórum Económico Mundial, toda a estratégia que existe, percebe-se perfeitamente que, basicamente, é conseguirem articular os seus interesses através de tudo aquilo que eles controlam. E a comunicação social, em que passa a ser controlado por esses interesses, nós vemos, a parte editorial é completamente alinhada com esses interesses. Os fact-checkers que foram criados, há um alinhamento total e absoluto. Por exemplo, o candidato Robert Kennedy, portanto, um candidato neste momento para as eleições, ele agora está a ser candidato como independente, nas sondagens está a aparecer por volta dos 20%. Na área democrata estava com cerca de 14%, portanto era o segundo candidato com mais votos. Foi fazer uma entrevista a um canal televisivo dos principais, o ABC,
e teve a entrevista praticamente toda censurada. Nós demos ao trabalho de ver quem eram os principais acionistas e eram exatamente os mesmos acionistas das empresas que ele, de alguma forma, pôs em causa com a sua entrevista. Sabias, não é? ABC, NBC... E todas as outras. MSNBC, Claro, CNN, claro. portanto sabes mais ou menos... Ok, muito bem. Olha, esta afirmação que eu vou fazer é falsa. A censura em nome da preservação da democracia é válida? Eu penso que é falsa porque isso é exatamente o contrário. A censura penso que é algo incompatível com a democracia. Acho que a censura, como nós estamos a verificar, é algo que não só começa a ser incompatível, seja uma democracia um pouco artificial, não é? Como o caminho nunca vai ser, ou seja, é um caminho que quando se começa já não se pode voltar atrás. Eu sei que é um pouco exagerado e felizmente estamos muito longe de chegar aí, mas é a mesma coisa que países como o Irão ou a China, pensar-se que agora os governos de repente vão começar a ir no sentido contrário, diminuir a censura, muito dificilmente, porque é um sistema que está construído para haver o controle de certas elites e que sempre houve essa tentativa, obviamente, mas portanto, quando entramos nesse caminho já não há volta a dar. Portanto, eu diria mais que a censura, nos moldes que está a ser, exceto aquela censura muito particular, não é? De casos de, eventualmente, de informações manifestamente falsas ou de coisas que sejam Sim, mas demasiado isso não é chocantes. suposto ser censurado, é suposto ser desmontado Certo. ou provado que é mentira, não é? Certo. Sim, sim, sim. Penso que sim. Acho que mesmo naquelas coisas, em caso de dúvida, a liberdade de expressão deve ser sempre o valor maior. Porque é muito fácil, quando se começa não é perfeito. É porque já vamos ouvindo políticos a dizer, em Portugal, eu ouvi uma pessoa a dizer, não me recordo do nome da senhora, a dizer que a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Eu li isso aquilo que eu falei há bocadinho, que é quando se exagera certos riscos, certos perigos, ou se cria riscos falsos, depois esses riscos servem para legitimar a perda de direitos das pessoas, a perda da privacidade, a instauração de censura. E foi sempre assim, em todos os regimes. Se nos lembrarmos do regime nazi, não foi feito, olha, agora de repente lembrámos e vamos instaurar este tipo de regime. Não, há sempre uma emergência, não é? Portanto, a criação, quem controla a narrativa e quem controla as fontes de informação, se estiver constantemente a criar novas emergências, para emergências são soluções excepcionais, só que a solução excepcional, como nós sabemos, vão-se começando a eternizar e cada vez vão ser mais o normal. E as próprias pessoas vão começar a aceitar um pouco mais isso, pelo menos algumas. Muito bem, Nuno, como é que as pessoas podem aceder aos artigos no The Blind Spot e às vossas notícias? Estamos em praticamente todas as redes sociais e podem consultar diretamente o nosso site do Blind Spot. Vocês têm subscrições, a pessoa pode fazer uma subscrição? Podem. E que é um dos problemas que nós temos, porque não temos essas fontes de financiamento. Portanto, todas as assinaturas ou as doações são bem-vindas, porque de facto é preciso, não só nós, mas todos os órgãos que sejam de facto independentes e não tenham esse tipo de financiamento, que esse sim é um financiamento muito facilitado, de acordo com aquilo que se diz, mas quem quer de facto ter uma informação que não esteja ao serviço de corporações ou de empresas, de facto tem esse problema e, portanto, é importante que a sociedade civil também possa apoiar um bocadinho, não só nós, mas todos os jornalistas independentes. Nuno Machado, fundador do The Blind Spot, obrigado por ter estado aqui connosco. Muito obrigado. Fica já aqui em cima da mesa a possibilidade de uma nova conversa. Espero que não seja por causa da liberdade de expressão, porque, de facto, acho que... sei lá, qualquer pessoa tem o direito de olhar para mim e dizer João, tu és feio, ou João, tu és careca, e eu vou aceitar ou não vou aceitar. Bem, o careca pouco há a fazer, não preciso de nenhum fact-checker para confirmar isso. Mas realmente, e de acordo com aquilo que o Nuno disse, quando chegamos aos exageros, já a lei, a justiça tem todo um desenho, desde a difamação à calúnia, que nós podemos utilizar para nos defender. Quero agradecer a si por ter participado e assistido a este programa. Quero relembrar que pode rever esta conversa indo até ao canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar, subscrever, clicar lá no sininho para receber as notificações.
e seguir-nos partilhando também os nossos programas. Resto boa noite. Obrigado.